Bem, hoje nós vamos falar sobre fundamentos da informática e agora nós vamos abordar o assunto da importância do computador. Bem, o computador, como vocês sabem, é uma máquina que veio revolucionar atualmente e tornou-se indispensável ao nosso dia a dia e está presente nos ambientes que frequentamos, em todos os meios, seja em casa, na escola, no trabalho, em bibliotecas e etc. Por ser um instrumento capaz de armazenar grandes números de informações, tem enorme agilidade em fazer cálculos e processar dados. Isso mesmo. É uma das principais ferramentas de trabalho em todos os setores da sociedade atual. Hoje em dia, o uso do computador é uma importância na sociedade, sendo aplicado em todas as áreas: medicina, educação, agricultura, engenharia, entre outros, causando em cadastros médicos, construção de edifícios e equipamentos de alta sofisticação, indispensáveis na ciência moderna. O computador é necessário porque a rapidez, organização e confiabilidade que ele permite é de grande importância no nosso dia a dia. E de hoje, com essa era de tecnologia possibilitando uma economia de tempo e ganho na qualidade, o que facilita a vida de qualquer pessoa, que é sobre a importância do computador. Mas como muitos se perguntam, né, o que é um computador? O computador ela é uma máquina capaz de variados tipos de tratamentos automáticos de informações ou processamento de dados. Um computador ele pode ter vários inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculos e em grande escala desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. No passado, já foi aplicado pessoas responsáveis por algum cálculo. Em geral, entende-se um computador um sistema físico que realiza algum tipo de computação. Existe ainda o conceito matemático rigoroso utilizando na teoria da computação. Isso aí é o que é o computador. Resumindo, o computador ou equipamento eletrônico ele é um processamento de dados, ele é uma máquina eletromecânica capaz de coletar, manipular informações, fornecer os resultados da manipulação de informações para um ou mais objetos, seja qual for o seu interesse. Vocês também vão se perguntar, a gente está falando sobre fundamentos da informática e a gente tem que falar o que é informática, é claro. Bem, informática já é usada praticamente no nosso dia a dia. Mas vamos lá. A informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento, transmissão e processamento de informações em meios digitais, estando incluída neste grupo a ciência da computação, a teoria da informação, o processo de cálculo e a análise numérica, e os médicos teóricos da representação dos conhecimentos e da modelagem dos problemas. Mas também a informática pode ser entendida como uma ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimento por meios digitais. Como se pode ver, o termo informática é uma junção da palavra informação com automática. Ela é utilizada para descrever o conjunto das ciências relacionadas ao armazenamento. Agora nós vamos falar sobre os principais componentes do sistema central. Os principais componentes do sistema central são poucas coisas: placa-mãe, processador, a memória RAM, o HD, que é o disco rígido, dispositivo de AES, entrada e saída. A placa-mãe é o principal componente, né, do sistema central. Tem vários outros também, e também a placa de vídeo. Vamos passar. Sistema operacional. Eu vou falar sobre sistema operacional ou sistema operativo. Em uma função é gerenciar, a função dele é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos e etc., fornecendo a interface entre o computador e o usuário. Embora possa ser executado imediatamente,
Após a máquina ser ligada, a maioria dos computadores pessoais de hoje o executa através de outro programa, armazenado em uma memória não volátil, ROM, e chamado de BIOS. Um processo chamado bootstrap, conhecido em inglês, usado para designar processos autossustentáveis, ou seja, capazes de prosseguir sem ajuda externa. Após executar testes e iniciar os componentes da máquina, monitores, discos e etc., o BIOS procura pelo sistema operacional em alguma unidade de armazenamento, geralmente o disco rígido, e a partir daí o sistema operacional toma o controle da máquina. O sistema toma o controle da máquina, é claro. O sistema operacional é a partir reveza a sua execução com a de outro programa, como se estivesse vigiando, controlando e desculpa, orquestrando todo o processo computacional. Bem, isso aqui foi a nossa primeira aula sobre fundamentos da informática, falando sobre a importância do computador, o que é um computador, o que é informática, os principais componentes, o sistema central e o sistema operacional. E é isso aí, muito obrigado, se inscreva no canal.